O Corinthians chegou ao ápice no começo da década. A escalada começou em 2011. Sob o comando de Tite, o alvinegro faturou o 5º título do Brasileirão e se credenciou para voos mais altos. Em 2012, o Timão conquistou a América, levando pela primeira vez a Libertadores em campanha invicta. E não parou por aí. Logo em seguida, sagrou-se mais uma vez campeão do mundo, batendo o Chelsea. Paralelamente a isso, o sonho da casa própria transformava-se em realidade. Com o Morumbi descartado como sede da Copa do Mundo, o projeto do Corinthians de construir um estádio ganhou um importante impulso. A futura arena não só receberia jogos do Mundial, como também seria o palco da cerimônia de abertura. Em 2014, após 3 anos de obras, finalmente o Corinthians tinha o próprio estádio. Mas o custo foi alto. Quem vê a receita do Corinthians em jogos, se esse dinheiro entrasse no Corinthians, nós estaríamos muito bem. Só que toda a renda que sai daqui vai para o fundo, para pagar o estádio. Tem uma planilha de previsão de pagamentos. Então, 1.700.000 por jogo. Sim, mas não vai para o Corinthians. Então, o Corinthians perdeu essa receita. Nada, Mário Zé? Nada. Fica aqui no fundo e vai abatendo a dívida para em 10 anos pagar o estádio. Mesmo com as dificuldades financeiras e o desmonte do time campeão mundial em 2012, o Corinthians seguiu competitivo. Foi 4º colocado no Brasileirão de 2014 e campeão em 2015. A torcida corintiana estava confiante em um bom 2016, quem sabe até com o bicampeonato da Libertadores. Mas a realidade não demorou a bater a porta. Com o agravamento da crise econômica, o Timão não conseguiu comercializar os naming rights da nova arena, pelo menos por enquanto. O naming rights está muito próximo, o presidente na hora certa vai anunciar, o torcedor pode ficar tranquilo, já está atrasado há mais de 2 anos. É que não é uma negociação simples, é uma coisa nova no Brasil, uma coisa complicada. E por isso que está demorando um pouco mais. Diante dessas dificuldades orçamentárias, o Corinthians viu-se obrigado a mais uma vez desmanchar o time. Felipe, Gil, Ralf, Elias, Jadson, Renato Augusto, Bruno Henrique, Pato, Malcom, André, Wagner Love e Luciano deixaram o clube. Para agravar a situação, Tite foi convidado a dirigir a seleção brasileira e também acabou saindo. Corinthians, tivemos 6 títulos juntos. Perdemos também, mas temos 6 títulos juntos. Mas eu vou levar um título, eu e a minha família, que é a gratidão e o carinho de vocês, de coração. Cristóvão Borges assumiu o comando da equipe. Teve um começo excelente, mas tudo não passou de miragem. Com o elenco enfraquecido, o técnico enfrentou dificuldades que, embora fossem previsíveis, geraram grande insatisfação da torcida. Cristóvão Borges resistiu apenas até a 26ª rodada, quando foi demitido após a derrota para o arquirrival Palmeiras em plena Arena de Itaquera. E comunicar a todos que o treinador Cristóvão não trabalha mais conosco. E outra coisa, o Corinthians vai manter até o fim da temporada o seu auxiliar Fábio Carilli no comando do time. A decisão de manter Fábio Carilli, muito embora o presidente Roberto de Andrade tenha voltado atrás alguns dias depois, passa não só pelas contingências do mercado, mas também por uma questão financeira. Seguir com o auxiliar técnico como interino até dezembro pode gerar uma boa economia, considerando os altos salários dos treinadores de ponta. E as dificuldades podem se agravar em 2017. Caso o time não conquiste uma vaga na Copa Libertadores da América, a receita cairá para a próxima temporada. Eu nunca neguei para ninguém que a prioridade era sempre deixar o clube numa condição financeira muito melhor. E isso a gente não vai mudar até o último minuto, até o último dia. Isso não quer dizer que temos que ter um time fraco ou um time mediano, ou seja lá o que for. A ideia é sempre ter um time forte. É crise ou não é crise? É crise, claro que é crise. É crise porque o Corinthians, na verdade, acabou se complicando desde a saída do André Sanches para cá. O que acontece é o seguinte, o que eu falei, e eu vou repetir, deixa eu tirar esse ponto aqui que acabou de estourar na minha orelha.
E eu não fritar, consigo... chama fritar, fica... É um chiado danado. quando acaba a pilha. É quando acaba a pilha. Então é o seguinte, agora sim. Veja bem, o André Sanches, ele montou uma engenharia econômica para o Corinthians na época dele. Tirou o Corinthians da segunda divisão e levou para o bicampeonato mundial. Muito bem. Essa engenharia, e construiu um estádio em seguida. Essa engenharia estava presa à própria política econômica que o país estava tendo naquela época. Então, só para a gente ter uma lembrança, em 2014, os juros bancários anuais não passavam de 50%. Hoje, os juros bancários chegam a 500%. Então, houve uma mudança enorme na economia do país. E é evidente que isso refletiu no time do Corinthians, porque o time do Corinthians, tudo isso que... Se o Corinthians devia, por exemplo, devia 850 milhões, hoje ele deve estar devendo 1.250 milhões. 1.250 mil. Não tem como, subiu os juros bancários. E toda a transação que o Corinthians fez foi em cima de empréstimo bancário. Então não tem como fugir disso. E os juros estão muito maiores e estão complicando o Corinthians cada vez mais. Então o Roberto Andrade, eu me lembro muito bem, e eu quero fazer justiça, porque eu tenho memória. Se o povo brasileiro não tem memória, eu tenho. Roberto Andrade, aqui no Mesa Redonda, depois que ele assumiu, ele disse o seguinte: eu vou assumir o Corinthians com 350 milhões de dívida. Imagina, eu calculo que isso já deve ter subido bastante. E eu quero devolver, no final da minha gestão, o clube com até 150 a 200 milhões só de dívida. Eu quero eliminar 150 milhões. E eu vou ver se eu faço isso. E ele foi nessa linha. Então aí ele tinha o Tite com um salário altíssimo, ele tinha vários jogadores que ninguém acreditava mais que o Tite recuperou, né? E que hoje estão jogando um bolão. Todos eles saíram. Aqui o Paulo, que é carioca, não sabia. Eu disse ao Paulo, o Paulo quase caiu da cadeira. Saíram 21 jogadores do Corinthians esse ano. Saíram 21 jogadores. Então, quer dizer, que é uma crise econômica que o Corinthians está passando e uma crise técnica, porque não há treinador que consiga fazer um omelete sem ovos. Falando em crise técnica, uma das reclamações que se faz do Corinthians é exatamente a ausência de gols de falta, que era uma especialidade da casa com o nosso Marcelinho. Vamos dar uma olhadinha nisso. Muitas vezes, técnicos e jogadores dizem que a partida foi decidida no detalhe. E a bola parada é um desses detalhes. Quantas vitórias já aconteceram através de uma cobrança de falta, por exemplo? Várias. É falta na entrada da área. O Corinthians, por exemplo, teve grandes batedores. Jogadores que nasceram com o dom de bater na bola e escolher exatamente onde queriam colocá-la. Nos anos 80, o Corinthians de Sócrates e Casagrande conquistou o Bipaulista, contando com muitos gols de falta do meia Zenon. O primeiro título brasileiro do Timão veio em 1990 e com muitos gols de falta do craque Neto. Olha o Neto, no minuto 40, olha o Neto! Mais recentemente, a torcida corintiana contava com o zagueiro Chicão para definir o jogo na bola parada. Mas calma aí, claro que não podíamos deixar de lembrar do Pé de Anjo. E nem precisamos explicar por que Marcelinho Carioca era chamado assim. Aliás, faz tempo que a Fiel não comemora um gol de falta. E você sabe a última vez que isso aconteceu? Não? E quem teria sido o autor dessa proeza? Também não se lembra? Então, nós vamos refrescar a sua memória. Faz exatamente 1 ano e 3 meses que o corintiano não comemora um único gol de falta sequer. O último a balançar as redes foi Jadson no Brasileiro do ano passado contra o Atlético Paranaense na Arena em Itaquera. E enquanto esse golzinho não sai,
Para matar saudades, vamos convocar mais uma vez os craques do passado. Jadson correu, bateu, é gol! Golaço! Paulo Zagallo, por que os gols de falta caíram não só no Corinthians, mas em todo o futebol brasileiro? Ué, caiu, acho que não estava vendo treinamento, né? Tem que intensificar mais o treinamento. Na época lá, o Marcelinho sabe, o Zico, na época do Zico lá no Flamengo, acabava o treino, o Zico ficava lá batendo falta, depois todo mundo ia pro vestiário, o Zico ficava lá treinando 50 chutes, 100 chutes lá, entendeu? E não é só isso não, a qualidade técnica dos nossos jogadores em determinados caiu um pouco em relação ao passado, né? Eu acho que as equipes antigamente eram mais eficazes. Tecnicamente, eu acho que o trabalho nas categorias de base naquela época era um bom. Você vê, eu pego o Santos ainda da década de 60, eu era garoto, Botafogo, quantos jogadores do Santos Botafogo revelava aí, entendeu? E outra coisa agora, o Fábio, né, que assumiu agora aí, está fazendo, a diretoria do Corinthians está fazendo a mesma coisa que o Botafogo fez com o Jair Ventura, né? Que já era funcionário do clube. E o Flamengo com o Zé Ricardo. O Jair Ventura também assumiu, só que a cobrança da torcida do Corinthians é muito maior que a do Botafogo. Flamengo e Corinthians são as torcidas de maior cobrança, né? E aí, Marcelinho, você que é o expert. Tem uma pergunta pro Marcelinho. Se você aceitaria ser técnico do Corinthians, do Renato Gregório, e já emendo em outra que você achava que o Cristóvão era fraco mesmo, o Márcio Ramos, aqui de São Paulo. Receba! Não, que bom. Não, no esporte eu sempre tive bastante tempo da minha vida e nunca saí, né? E então voltei agora pro próprio esporte, mais focado mesmo. Primeiro, acho que tinha que se preparar um pouco, não ir por causa do nome, né? Porque o futebol mudou muito, então você tem que se preparar um pouquinho, mas não descarta essa possibilidade. Em relação do Cristóvão, ele pegou realmente uma bucha, uma batata assando, porque a crise não é nem em termos de gestão, é crise técnica. Saíram todos os talentosos e segurou realmente uma batata quente, só que assim, não está naquele nível de você poder fazer do limão uma limonada, fazer o esquema tático, né? Tipo assim, eu sou pobre, mas sou limpinho, vamos ficar aqui para poder tentar. Não, é verdade. É verdade. Sou pobre, mas sou limpinho, mas não querer inventar. Mas vai de conhecimento, de saber, de esquema tático, de evoluir, de surpreender. Em termos de cobrança de falta, existe o batedor de falta e existe o exímio cobrador, o especialista. Então, o especialista, ele chega 1 hora antes, ou 2 horas antes, né? Ele vê o peso da bola, ele vê a chuteira que ele vai treinar, que vai ser a chuteira que vai no jogo, ele estuda o goleiro adversário, ele vê se a distância vai estar com 9 metros ou 11, 9 metros e 15, são 11 passos, e no jogo vai diminuir, todos esses detalhes, se o goleiro vai sair antes, se o goleiro não vai sair. Ele sabe que no jogo ele vai ter uma oportunidade ou duas, ele tem que treinar de todos os setores de campo e a própria qualidade técnica. Hoje em dia não existe o especialista, o exímio batedor, o cara que sabe, nasci com esse fundamento, vou aplicar isso. Quando eu chegava na Gávea, eu vi o Zico já ali bem antes, falei, um cara que eu tinha figurinha da Copa de 82, tá 2 horas antes para treinar as faltas, isso ficou na minha cabeça com 16 anos de idade. Comecei a fazer aquilo lá na Gávea e fazer cada vez mais aqui, porque é uma situação que decide o jogo. E os atletas hoje em dia estão com muita pressa para poder ir embora. Então, eles querem mais passar o gel. Há proibição, viu? Há também alguma proibição de fisiologistas e tal, de ficar com a repetição que pode gerar contusão. Ô Flávio, o fisiologista, ele vai chegar para você com todos os dados, ele só vai te proibir se você tiver com uma fadiga muscular. Se você não tiver com a fadiga muscular, lógico, existe a sequência de jogos, quarta e domingo. Na sexta-feira, o cara pode chegar ali, em vez de ele bater 90 faltas, ele vai bater 3, 6, 9, vai sentir o peso da bola, a envergadura do corpo, o pé de apoio e posicionamento, e vai saber que o goleiro que ele vai enfrentar no domingo é o Rogério Ceni. O Rogério Ceni sai antes ou não sai antes? A barreira vai andar ou não vai andar? E se ele fizer 3 cobranças de falta, não vai mudar em nada. Agora, vamos dizer, eu batia de longa distância. Eu já não vou bater a de longa distância, porque vai exigir muito mais da minha musculatura. Próximo da área é como o taco de sinuca, parte interna do pé,
você só coloca a bola. Pelo que eu estou sentindo, você defende, então, um técnico de setor. Técnico para cobrança de falta, que é uma coisa que eu acho moderna. Técnico de meio-campista, técnico de zagueiro, técnico de atacante. Mas o Carille não era Não, mas sabe o que eu defendo? Você eu defendo o jogador com personalidade. Não, mas você não acha bom isso? Não, sim, eu defendo o jogador com personalidade, que ele vai chegar para o médico e vai falar assim, olha, eu estou bem, eu vou treinar só 5 faltinhas, porque essa bola é diferente, sabe, a chuteira minha é nova. Entendi. Você está entendendo? E lógico que sentiu sim, e quando tem um cara específico na posição, lógico, um zagueiro, vamos dizer, vamos pegar o Mauro Galvão para poder orientar o zagueiro. Treinar zagueiro. Brilhante. Então, você não acha correto isso? Acho também. A partir do momento que o treinador não tem toda essa esse entendimento... Pô, até talvez tenha, mas é um especialista. Ele pode supervisionar, eu acho. Concordo. Pega o Célio Silva, que falando tá em toda hora lá. personalidade,